Carro, se você está indo ao trabalho, se você já está no seu trabalho neste momento, na rua, ouvindo esta palavra, abra sua Bíblia, pegue sua Bíblia nesse momento, pegue o seu exemplar da Bíblia Sagrada e abra ela no livro de Lucas, do doutor Lucas, e nós vamos trazer uma reflexão poderosa desta palavra, para que você tenha uma noção daquilo que Deus, Ele quer falar ao seu coração nesta manhã. Não saia, não desligue a TV neste momento, mas compartilhe. Já somos mais de 59 mil pessoas inscritas neste canal. E se você ainda não é um inscrito neste canal, se inscreva. Se inscreva, mande sua mensagem, mande o seu pedido de oração, mas não deixe de compartilhar e nem deixe de se inscrever nesta live, neste programa Louvor e Palavra, para que Deus venha te abençoar poderosamente e que através de você a palavra de Deus também seja levada a milhares de pessoas por este mundo, através do seu compartilhamento desta palavra. No livro de Lucas, no capítulo 5 e no versículo 12 da palavra de Deus e o versículo 13, a palavra de Deus, ela diz assim: e aconteceu que, quando estava em uma daquelas cidades, eis que um homem cheio de lepra, vendo a Jesus, prostrou-se sobre o rosto e rogou-lhe, dizendo: Senhor, se queres, bem podes limpar-me. Ele, estendendo a sua mão, tocou-lhe, dizendo: quero ser limpo. E logo a lepra desapareceu dele. Glória a Jesus. Meus irmãos, quando nós observamos a palavra de Deus, quando nós lemos a poderosa palavra de Deus, você vai perceber que em toda a Bíblia Sagrada, você vai perceber que nós vamos encontrar um Deus todo-poderoso. Quando nós falamos de Deus, quando nós falamos desse Deus que é todo-poderoso, quando nós observamos através da palavra, nós vamos encontrar um Deus que tudo pode. Nós vamos encontrar um Deus que é superior, um Deus que é santo, um Deus que está no controle de todas as coisas. Nós vamos encontrar um Deus que é Deus no céu, que é Deus na terra, que é Deus debaixo da terra e que é Deus em todo o tempo. Seja Deus no passado, seja Deus no presente e é o Deus do futuro. É o Deus que tem o controle de todas as coisas. Quando nós falamos de Deus, nós falamos em alguém que tem todo o poder, em alguém que tem toda a majestade, que o controle da terra está em suas mãos. Quando nós falamos de Deus, nós estamos falando de alguém que pode abençoar. Quando nós falamos de Deus, nós estamos falando de alguém que pode curar. Quando nós falamos de Deus, nós estamos falando de alguém que é perfeito, de alguém que pode intervir na tua vida e fazer um milagre, e proporcionar um milagre e algo extraordinário. Quando nós falamos de Deus, nós estamos falando de vida eterna em Cristo Jesus. Mas quando nós mencionamos, quando nós falamos do ser humano, quando nós falamos das pessoas da terra, nós vamos perceber fragilidade. Nós vamos perceber que, quando nós falamos do ser humano, nós vamos perceber erros. Nós vamos perceber uma dependência de Deus.
nós vamos perceber que nós estamos falando de pessoas errôneas, de pessoas que são frágeis, de pessoas que precisam de fortalecimento da parte de Deus. Nós estamos falando de pessoas que muitas das vezes precisam de consolo, pessoas que passam por problemas. E quando falamos de pessoas, do ser humano, estamos falando de pessoas que passam por obstáculos, por dificuldades, por momentos difíceis. E você vai perceber que, em meio a tudo isso, quando nós falamos do ser humano, você vai perceber que em meio a essas dificuldades, em meio a esses problemas, em meio a tudo que sobrevém sobre a vida do ser humano, acontece dele se esfriar, acontece de vir o desprezo, acontece de vir o desânimo sobre o ser humano. E muitas das vezes ele não sabe o que fazer, e muitas das vezes ele não sabe o direcionamento a tomar, por causa da sua fragilidade, por causa do desânimo, dos acontecimentos que acontecem no meio da sua trajetória de vida. E quando eu observo tudo isso, tem uma frase que eu sempre escuto, principalmente em tempos de crise, principalmente em tempos difíceis. Por quase todos os lugares que eu andei, sempre no momento de crise eu ouço uma frase: não está fácil para ninguém. Não está fácil para ninguém nesta vida. As pessoas sempre estão falando a respeito disso, por conta das dificuldades, por conta dos problemas. Estamos há poucos meses de festejarmos, de comemorarmos mais uma passagem de fim de ano. E você vai perceber que não foi um ano fácil, foi um ano difícil. Foi um ano difícil na política, de pessoas corruptas, de pessoas que nós não poderíamos confiar. Foi um ano em que foi introduzido na política pessoas que nós não podemos confiar e nem dar o nosso voto de confiança. As dificuldades vieram na economia. Pessoas que neste momento estão com dificuldade até de comprar o pão de cada dia. Você vai perceber que as dificuldades vêm aumentando na área da segurança. No nosso estado mesmo, o número é alarmante. De pessoas que têm sido roubadas, de pessoas que têm sido assassinadas todos os dias. E todos os dias tem um problema novo que vem surgindo na nossa nação. Mas o que eu quero salientar nesta manhã, que embora todos esses problemas aconteçam, que embora todas as dificuldades que nós estamos vivenciando, mas se estamos aqui nesta manhã, se estamos aqui neste programa Louvor e Palavra, agradecendo a Deus nas mensagens, é porque esse Deus é todo poderoso e que através dele nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Muitas pessoas que estão nos ouvindo nesta manhã tiveram seus projetos, tiveram seus planos, tiveram suas orações, seus pedidos ouvidos. Outros não conseguiram. Muitos ainda estão tentando, mas estar de pé, estar vivo, estar na presença de Deus, ainda há esperança de uma resposta da parte de Deus. Mas pense comigo nesta manhã. Há momentos na vida que enfrentamos situações, há momentos na vida que enfrentamos circunstâncias e obstáculos que superam
superam as nossas forças, e que nós nos sentimos fracos, encurralados, sem ter uma solução, sem saber para onde vai, sem saber o que fazer. Mas o que eu tenho a dizer para você nesta manhã, para te fortalecer, é que o próprio Deus, através da sua palavra, Ele vai dizer que todas as coisas, não é uma, não é duas, não é três, é todas as coisas que acontecem, são para o bem daqueles que amam a Deus. Tudo que tem acontecido na tua vida, tudo que você tem passado, tudo que você tem sofrido, é para o teu aprendizado e para o teu bem. Permanece firme, permanece fiel na presença desse Deus. Esse texto que nós lemos em Lucas, no capítulo 5, no versículo 12 e 13, que fala sobre um homem, sobre a cura de um leproso. Esse texto retrata a vida de uma pessoa assim, com dificuldades, com problemas. Você vai perceber nesse texto e o contexto dele, que fala da trajetória, daquilo que Jesus já vinha fazendo até chegar neste momento. Jesus já tinha curado a sogra de Pedro, passado por um momento em que estava escolhendo os discípulos, e chega até uma cidade, e se depara com este homem, um homem enfrentando um problema que não tinha cura, um homem enfrentando um problema que não tinha solução no seu tempo. Era uma causa perdida, era uma causa sem solução. Você vai perceber que esse texto também é mencionado em Mateus, no capítulo 8. Também é falado em Marcos, no capítulo 1. Mas aqui em Lucas você vai perceber que Lucas, que retrata o texto que nós lemos, ele é médico. E por ser médico, ele tem uma visão diferente. Ele tem um diagnóstico mais preciso, apurado do caso. E ele diz que aquele homem estava cheio de lepra. Ele diz que aquele homem estava com o corpo coberto de lepra, tomado de lepra. No versículo 12. Isso significa dizer que o problema daquele homem estava totalmente agravado na vida dele. Isso significa dizer que o estado daquele homem era um estado avançado da doença, praticamente condenado à morte. Esse homem era uma carcaça humana, desprezado por todos. A lepra não tinha cura, era progressiva e deixava marcas profundas na alma e no corpo. Era uma história que estava chegando ao fim. A lepra ia destruindo a pessoa. E quem era identificado com lepra, naquela época, estava sentenciado à morte. A medicina daquela época não tinha como ajudá-lo. A medicina na época não tinha uma resposta. A lepra não só matava o corpo, mas destruía toda a vida social de um homem, de uma família. Você vai perceber que um leproso, ele não podia ir à sinagoga, ele não podia ir à igreja. Nos dias de hoje, muitas pessoas com saúde, muitas pessoas podendo estar na igreja todos os dias de culto, preferem ficar em casa, preferem ficar assistindo. Mas você vai perceber que naquela época as pessoas tinham desejo de estar na igreja, mas que naquele momento este homem que era identificado com lepra não poderia sair do lugar que estava, tinha que estar no leprosário. Não poderia ficar com sua família. Você imagina o sofrimento de uma pessoa
Porque nós temos segurança em Deus. E em segundo lugar, um homem sem o apoio da sua família é um homem derrotado. É um homem levado muitas das vezes à depressão. Não podia frequentar festas. Ficava completamente isolado, desprezado em um leprosário ou em uma colônia de leprosos. Era a situação daquele homem naquele momento. Era um retrato de uma causa perdida, sem solução, sem resposta, sem resultado diante da sociedade e diante da medicina naquele tempo. Talvez hoje nós estamos lidando com outros problemas. Talvez hoje nós estamos lidando com outras situações. Mas talvez o problema que você está lidando hoje é também um problema sem solução. Talvez hoje o problema que você está passando na sua vida é um problema que só Deus pode resolver. Ou Deus faz um milagre, ou Deus se levanta, ou você não tem uma solução, uma saída, uma esperança. Talvez o teu problema não seja a lepra, como a desse leproso. Mas talvez o problema seja quão tão difícil como esse homem estava passando. Talvez você já procurou o médico, não teve solução. Talvez você já procurou os amigos e até a família e você não encontrou solução. É porque a solução está em Cristo Jesus. Mas o que eu acho bonito e prazeroso é perceber que este homem também percebeu que a causa deste problema, a cura deste problema estava nas mãos de Deus. O controle da tua vida ainda está nas mãos de Deus. O controle da causa do teu problema está nas mãos de Deus. Deus é poderoso para salvar, para curar e para te fazer uma nova criatura. Esse homem retrata para mim e para você que por mais crítica, que por mais difícil que seja a situação, por mais dolorosa, por mais complicada que seja a situação da tua vida, não perca a sua esperança. É o tema da mensagem que eu quero que você introduza na sua mente. Não perca a sua esperança. Há um ditado que diz aí fora que a esperança é a última que morre. Mas eu quero dizer para você nesta manhã que a esperança do crente, a esperança daqueles que acreditam em Deus, é a única que não morre, porque a nossa esperança é Jesus de Nazaré. Não perca a sua esperança. Acredite em Deus. Acredite na resposta de Deus. Está difícil agora. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. Está chegando um milagre na tua casa. Note que este homem provavelmente tinha furado o bloqueio do leprosário. Porque ele não poderia ele não poderia andar em lugares públicos. A Bíblia diz que ele se infiltra no meio da multidão. E você vai perceber no versículo 12, e a Bíblia diz que ele, vendo a Jesus, prostrou-se. Mesmo não podendo estar naquele lugar, a Bíblia diz que esse homem vem e se prostra diante de Jesus. E o adora com o rosto em terra. Humildade. Ele entendia que ali estava um homem que poderia trazer uma resposta para
para o seu problema. Lá em João, no capítulo 6 e no versículo 37, a parte A, a Bíblia diz: todo o que vem, todo o que o Pai me dá, virá a mim, e o que vem a mim, de maneira nenhuma eu lançarei fora. Jesus acolhe. Não importa quem você é, Jesus está de braços abertos. Primeiro, você vai perceber que esse homem não chega exigindo nada de Jesus. Não chega botando banca. Não chega querendo obrigar a Jesus a fazer alguma coisa. Mas com humildade, clamor, sabendo que Jesus tinha poder. No capítulo 28 e no versículo 18 do livro de Mateus, a Bíblia diz que todo o poder nos céus e na terra está nas mãos de Deus. Jeremias no capítulo 33 e no versículo 3, a Bíblia diz: clama a mim e responder-te-ei. Em João no capítulo 15 e no versículo 7, a Bíblia diz: se estiveres em mim e as minhas palavras estiveres em vós, pedireis tudo o que quiseres e vos será feito. E aquele homem tomou a palavra no seu coração e com humildade se prostrou e pediu a Jesus. E ele com muita humildade diz: Senhor, versículo 12, Senhor, se quiseres, bem pode me limpar-me. Se quiseres, ele estava dizendo: se for a tua vontade, Deus, se for a tua vontade, Jesus, tu pode me curar, me tornar limpo. Ele sabia que bastava uma palavra. E você vai perceber que ele entendia isso da mesma forma que o centurião, no capítulo 7 de Lucas, no versículo 1 ao 10, quando seu servo estava moribundo, doente, que ele mandou um dos seus servos ir até Jesus, e ele não se achou digno nem de ter com Jesus, e nem de Jesus entrar na sua casa, mas ele disse: basta só uma palavra. A palavra de Jesus tem poder. A palavra de Jesus tem autoridade. E a Bíblia vai nos mostrar que quando aquele homem se prostra, quando aquele homem se humilha, a Bíblia vai nos mostrar e relatar em Marcos, no capítulo 1 e no versículo 41, que fala do mesmo texto, que fala do mesmo conteúdo a respeito desse leproso. A Bíblia vai dizer em Marcos capítulo 1 e o versículo 41, que Jesus estava movido de uma grande compaixão. Jesus estava profundamente compadecido daquele homem. E Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. E Jesus também se compadece de mim e de você profundamente. Com as nossas dores, com nossos problemas, com as nossas preocupações. Jesus, ele se preocupa com você. Jesus, ele pode e ele quer cuidar de você. E a Bíblia diz aqui em Lucas que Jesus faz mais por aquele homem. Jesus estende a mão e toca naquele leproso. E ele, estendendo a mão, tocou-lhe. Versículo 13. Jesus aqui estava quebrando um preceito. Jesus aqui estava quebrando um preceito da lei cerimonial, que dizia que o puro não poderia tocar no impuro, porque ele se tornava impuro. Mas no livro de Isaías, no capítulo 59, no versículo 1, a palavra de Deus vai nos dizer que a mão do Senhor, a lei pode até dizer que
O puro não poderia tocar no impuro, mas a Bíblia lá em Isaías 59, primeiro, o profeta vai dizer: as mãos do Senhor não estão encolhidas para que não possa salvar, para que não possa curar, para que não possa transformar e fazer um milagre na tua vida. E todos nós sabemos, para um leproso aparecer em público, ele tinha que se humilhar. E antes mesmo de se chegar até as pessoas, ele tinha que gritar: eu sou imundo, eu sou imundo, eu sou impuro, para as pessoas passarem de lado. Para alertar as pessoas, para elas saírem correndo. No livro de Mateus, no capítulo 11, no versículo 28, Jesus disse assim: vinde a mim todos que estão cansados e oprimidos. Ele foi a pessoa certa, ele foi ao lugar certo. Jesus reverte a situação. O puro torna o impuro puro, e ele diz: quero que você seja limpo. E a Bíblia diz que imediatamente aquele homem ficou limpo. E eu já estou terminando porque o tempo não dá mais. Imagine qualquer situação da sua vida agora. Imagine qualquer problema que você esteja passando. Imagine qualquer situação que você esteja passando no momento que você esteja assistindo essa live. Não importa se é grave, não importa se já disseram que não tem cura, não importa o que você está passando, as mãos de Deus estão estendidas nesta manhã e vai te tocar e vai fazer um milagre. Não perca a sua esperança. A mão de Jesus está estendida para fazer um milagre na tua vida, na tua casa, na vida do teu esposo, do teu filho, da tua descendência. Eu não sei você, eu não sei aonde você está, mas se você ainda não aceitou Jesus, toma a tua decisão agora. As mãos do Senhor estão estendidas para fazer um milagre na tua vida. Não importa quem você é e o que você fez, se arrepende, toma a tua decisão, porque Jesus está voltando e Ele quer ser algo para te abençoar. Ele quer ser Senhor e Salvador da tua vida. Não perde tempo. O programa está se acabando, nós só temos 1 minuto. Escreve aí, ainda dá tempo: eu aceito. Escreve aí na live: eu aceito a Jesus. Não perde tempo, rapaz. Não perde tempo, moça. Se você ficou até agora, é porque você tem algo para Deus. E Deus para você.